crime. Ele foi absolvido por unanimidade. Ana Paula Gomes conta a história. A mãe e o padrasto de Daniel Duque participaram de uma entrevista no programa Balanço Geral. Eu sinto uma imensa revolta e, assim, eu vejo uma cumplicidade da justiça com essa impunidade. Eles classificaram o Ministério Público de corporativista, já que o policial acusado pelo crime fazia a segurança de Pedro Velasco, filho da promotora Márcia Velasco. Eu não admito que ninguém fale um A do meu filho, porque o advogado do assassino, ele levantou a ficha de todo mundo. Agora, ninguém ouviu ele falando um A. Ele levantou a ficha do meu filho, só que ele não achou nada. Nada. Então, eu não admito que o promotor venha dizer que meu filho é bad boy. Ele não conhecia meu filho. A promotoria se pegou em detalhes que não faziam sentido. A Fabiana, ela viu tudo. Ninguém chegou perto do PM. Ele atirou, deu 2 tiros pro alto, dispersou o que tinha de confusão. E aí, nesse momento, o Daniel estava se levantando, ele deu um tiro a 1 palmo de distância. O promotor fica batendo, tentando desqualificar uma testemunha que estava dizendo a verdade. Isso está na cara que foi montado para absolver o réu. O julgamento do policial militar, Marcos Parreira do Carmo, durou mais de 11 horas. O advogado de defesa do PM fez de tudo para sensibilizar os jurados. Por 4-0, o procedimento administrativo foi decidido que ele tem que permanecer na corporação, que ele é um homem do bem, estava ali trabalhando, iam matá-lo, iam tomar a arma dele, iam matá-lo. Entre as testemunhas ouvidas, 3 amigos de Daniel que estavam na boate no dia em que o jovem foi morto. Os depoimentos deles foram considerados inconsistentes. Viu ou não viu? Não vi, mas quando cheguei... E por que agiu na delegacia que ele viu? Quando cheguei no local... Viu porque ele está. Então, uma coisa é você achar que ele foi agredido no rosto por estar sangrando. O Ministério Público ofereceu denúncia de homicídio com dolo eventual, mas o próprio promotor de acusação contrariou a decisão e pediu a absolvição do réu, alegando legítima defesa. O júri popular, formado por 5 mulheres e 2 homens, absolveu o réu por unanimidade. No tribunal, a mãe de Daniel Duque protestou. Senhora, então se retira, então não vai entrar mais. Que deve respeitar a sua dor. Retire ela, por favor. Até essa distância, 30 centímetros. Pode retirar a senhora também, aquela senhora ali, aqueles 2 ali que bateram palma também. Isso aqui não é circo. E se falar mais uma coisa, tá presa, hein? O crime aconteceu em junho deste ano. Daniel foi atingido por um tiro ao se envolver em uma briga na frente de uma boate em Ipanema. O disparo foi feito pelo policial militar que fazia a segurança do filho da promotora. A família de Daniel contratou um detetive particular para investigar o caso. A Record mostrou com exclusividade as imagens feitas pelo investigador. Um guardador de carros disse que foi procurado pelo advogado do policial militar. Fala depois, cara. A lata vai aparecer na televisão e tudo, rapaz. Nada. O que apareceu? O advogado do cara veio aqui então, tá, pô. Advogado de quem? Do Parreira, falar comigo aí. Nem queria que eu falasse que eu tinha visto ele pegado na arma. Se 4 pessoas falaram que viu botando mão na arma, mas 4, eu não vi. Eu falo que eu vi, pô. A gravação não foi acrescentada como prova no processo contra o PM. A família de Daniel Duque disse que vai recorrer da decisão. Uma instituição como o Ministério Público, onde está lá, a justiça pode ser cega, mas nós, ao contrário, estamos de olhos bem abertos, é mentira. Essa frase não existe. Isso devia ser retirado daquele institucional deles. Olha, como a gente sempre faz nesse programa, nós damos direito sempre ao contraditório e mais do que isso. Nós sempre ouvimos os 2 lados da história, né? Algumas pessoas, às vezes, não querem usar esse direito, exercitar esse direito, e nós respeitamos, mas é a linha desse programa. Eu recebo aqui no estúdio o advogado Nélio Andrade, que defendeu o policial Marco Parreira do Carmo. Boa tarde, Nélio. Prazer enorme estar aqui. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Nélio Andrade, o senhor viu aí o desabafo da mãe do Daniel, logicamente com a dor de mãe, desabafou, e o senhor conseguiu
já o próprio promotor pediu a absolvição do policial militar. E eu vi agora, que eu não sabia, tinham 5 mulheres no júri, né? 5 mulheres no júri e 2 homens. O senhor, como advogado, também eu acho que poderia ter até o direito de impugnar, de recusar 3 jurados. 3 jurados. Quando o senhor viu as 5 mulheres que estavam na comissão julgadora, que fazia parte do corpo de jurados, o senhor não pensou em recusar 3 jurados? De maneira alguma. Primeiro, Wagner, eu quero dizer a você e ao público algumas frases que eu anotei aqui e que eu disse no tribunal. E quero dizer para a senhora, mãe do Daniel, perder um filho é como encontrar a morte. Perder um filho é uma ferida na alma que nunca se fecha. Eu imagino, sei porque eu sou pai, Eu sei. e você sabe que eu tenho 2 filhos, a dor desta mãe. Mas eu não posso fugir da verdade. O que matou esse rapaz, senhora, a senhora não viu a minha sustentação, que a senhora saía do plenário. Foram os amigos dos seus filhos. Um, inclusive, frequentava a sua casa. Quem levou o seu filho para a morte foi a sua própria inconsequência misturado com o álcool, com a cachaça. Culpado da morte do seu filho, a senhora tem que cobrar deles, Gustavo e Aloísio. Há um ditado popular que diga assim, ó, quem com porcos se mistura, farelo come. Diga com quem andas, que eu te direi quem és. Às vezes, nós, pais, estamos dentro da nossa casa e não sabemos com quem os nossos filhos estão andando. Eu não. Eu tenho 2 filhos homens, que inclusive este apresentador desse programa sabe e o conhece. Eu vigio, eu fico na vigilância, eu trago eles para dentro da minha casa para saber quem é quem. A senhora viu que o Aloísio, inclusive, confessou no tribunal que foi preso, amigo do seu filho, que foi para a boate com o seu filho. Saíram juntos da casa do Aloísio, preso 3 vezes com maconha. E numa delas, ele disse que foi comprar maconha para fumar com o pai. Os senhores são classe média alta. O meu policial não. O meu policial estava na boate trabalhando, ganhando essa miséria que ganha o policial militar. Eu tenho orgulho de ser advogado da polícia, sim. Mas é lamentável que o seu filho morreu. Sei da sua dor, mas tem que ter um limite. A senhora atacou um promotor íntegro. A senhora chamou num jornal que o promotor era vagabundo. Olha, 5 mulheres participaram do júri. Eu não recusei, Wagner, nenhum jurado. Eu tinha esta prerrogativa legal de recusar 3 jurados sem qualquer justificação ou justificativa. Mas eu deixei o povo julgasse livremente. E foram escolhidos 5 mulheres, 5 mães. As 5 mulheres que compunham o júri eram mães? Eram mães. E são depois, mães, aliás, são mães. E depois que acabou a incomunicabilidade, elas disseram, doutor, nós entendemos tudo o que o senhor falou. Ô Wagner, a vítima puxou a arma da mão do réu. Se ponha no lugar de um policial militar. Ele disse, polícia, ninguém aqui quer brigar, sou policial. Efetuou 2 disparos de advertência para o alto. Sabe o que aconteceu, Wagner? Eles acabaram com a briga e foram para cima do policial militar. E ele dizendo, não entra, não entra. Lamentavelmente, o Daniel vem pela direita e puxa no sentido para correr. E o disparo não pega nas costas, como foi dito. O disparo entra na axila, está aqui num parecer médico legal. Isso aí é o laudo oficial. Não, isso aqui é um parecer que também foi falado, do parecer do perito Mário Bonfatti. Sabe quem é esse perito? A perícia técnica... Não, o padrasto, que eu considero como pai, o pai e a mãe do Daniel disseram que contrataram um detetive particular. Não, primeiro contrataram o perito. O perito Mário Bonfatti. Pagaram o perito. Eu nunca vi, em primeiro lugar, você pagar um perito para fazer um laudo para você e o perito ser contra os seus interesses. Primeiro ponto. Segundo, eu nunca vi um perito em grafotecnia
fazer perícia de balística forense. Marco Parreira do Carmo, boa tarde, Nélio. Prazer enorme Boa tarde, estar aqui. amigo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Nélio Andrade, o senhor viu aí o desabafo da mãe do Daniel, logicamente com a dor de mãe, desabafou, e o senhor conseguiu, já o próprio promotor pediu a absolvição do policial militar, e eu vi agora, que eu não sabia, tinham 5 mulheres no júri, né? 5 mulheres no júri e 2 homens. O senhor, como advogado, também eu acho que poderia ter até o direito de interditar, de impugnar, de recusar 3 jurados. 3 jurados. Quando o senhor viu as 5 mulheres que estavam na comissão julgadora, que fazia parte do corpo de jurados, o senhor não pensou em recusar 3 jurados? De maneira alguma. Primeiro, Wagner, eu quero dizer a você e ao público algumas frases que eu anotei aqui e que eu disse no tribunal. E quero dizer para a senhora mãe do Daniel: perder um filho é como encontrar a morte. Perder um filho é uma ferida na alma que nunca se fecha. Eu imagino, sei porque eu sou pai, Eu sei. e você sabe que eu tenho 2 filhos, a dor desta mãe. Mas eu não posso fugir da verdade. O que matou esse rapaz, senhora, a senhora não viu a minha sustentação, que a senhora saía do plenário. Foram os amigos dos seus filhos. Um, inclusive, frequentava a sua casa. Quem levou o seu filho para a morte foi a sua própria inconsequência misturado com o álcool, com a cachaça. Culpado da morte do seu filho, a senhora tem que cobrar deles, Gustavo e Aloísio. Há um ditado popular que diga assim, ó: quem com porcos se mistura, farelo come. Diga com quem andas, que eu te direi quem és. Às vezes, nós, pais, estamos dentro da nossa casa e não sabemos com quem os nossos filhos estão andando. Eu não. Eu tenho 2 filhos homens, que inclusive este apresentador desse programa sabe e o conhece. Eu vigio, eu fico na vigilância, eu trago eles para dentro da minha casa para saber quem é quem. A senhora viu que o Aloísio, inclusive, confessou no tribunal que foi preso, amigo do seu filho, que foi para a boate com o seu filho. Saíram juntos da casa do Aloísio, preso 3 vezes com maconha. E numa delas, ele disse que foi comprar maconha para fumar com o pai. Os senhores são classe média alta. O meu policial não. O meu policial estava na boate trabalhando, ganhando essa miséria que ganha o policial militar. Eu tenho orgulho de ser advogado da polícia. Foi decidido que ele tem que permanecer na corporação, que ele é um homem do bem, estava ali trabalhando, iam matá-lo, iam tomar a arma dele, iam matá-lo. Entre as testemunhas ouvidas, 3 amigos de Daniel que estavam na boate no dia em que o jovem foi morto. Os depoimentos deles foram considerados inconsistentes. Viu ou não viu? Não vi, mas quando cheguei... E por que disse na delegacia que viu? Quando cheguei no local... Viu porque ele tá. Então, uma coisa é você achar que ele foi agredido no rosto por estar sangrando. O Ministério Público ofereceu denúncia de homicídio com dolo eventual, mas o próprio promotor de acusação contrariou a decisão e pediu a absolvição do réu, alegando legítima defesa. O júri popular, formado por 5 mulheres e 2 homens, absolveu o réu por unanimidade. No tribunal, a mãe de Daniel Duque protestou. Senhora, eu tô me retirando. Então se retira, então não vai entrar mais. Que deve respeitar a sua dor. Retire ela, por favor. Até essa distância, 30 centímetros. Pode retirar a senhora também, aquela senhora ali, aqueles 2 ali que bateram palma também. Isso aqui não é circo? E se falar mais uma coisa, tá presa, hein? O crime aconteceu em junho deste ano. Daniel foi atingido por um tiro ao se envolver em uma briga na frente de... crime. Ele foi absolvido por unanimidade. Ana Paula Gomes conta a história.
A mãe e o padrasto de Daniel Duque participaram de uma entrevista no programa Balanço Geral. Eu sinto uma imensa revolta e, assim, eu vejo uma cumplicidade da justiça com essa impunidade. Eles classificaram o Ministério Público de corporativista, já que o policial acusado pelo crime fazia a segurança de Pedro Velasco, filho da promotora Márcia Velasco. Eu não admito que ninguém fale um A do meu filho, porque o advogado do assassino, ele levantou a ficha de todo mundo. Agora, ninguém ouviu ele falando um A. Ele levantou a ficha do meu filho, só que ele não achou nada. Nada. Então, eu não admito que o promotor venha dizer que meu filho é bad boy. Ele não conhecia meu filho. A promotoria se pegou em detalhes que não faziam sentido. A Fabiana, ela viu tudo. Ninguém chegou perto do PM. Ele atirou, deu 2 tiros pro alto, dispersou o que tinha de confusão. E aí, nesse momento, o Daniel estava se levantando, ele deu um tiro a 1 palmo de distância. O promotor fica batendo, tentando desqualificar uma testemunha que estava dizendo a verdade. Isso está na cara que foi montado para absolver o réu. O julgamento do policial militar, Marcos Parreira do Carmo, durou mais de 11 horas. O advogado de defesa do PM fez de tudo para sensibilizar os jurados. Por 4-0, o procedimento... Uma boate em Ipanema. O disparo foi feito pelo policial militar que fazia a segurança do filho da promotora. A família de Daniel contratou um detetive particular para investigar o caso. A Record mostrou com exclusividade as imagens feitas pelo investigador. Um guardador de carros disse que foi procurado pelo advogado do policial militar. Fala depois, cara. A lata vai aparecer na televisão e tudo, rapaz. Nada. O que apareceu? O advogado do cara veio aqui então, tá, pô. Advogado de quem? Do Parreira, falar comigo aí. Eu nem queria que eu falasse que eu tinha visto ele pegar na arma. Se 4 pessoas falaram que veio botando mão na arma, umas 4. Eu não vi. Eu falo que eu vi, pô. A gravação não foi acrescentada como prova no processo contra o PM. A família de Daniel Duque disse que vai recorrer da decisão. Uma instituição como o Ministério Público, onde está lá, a justiça pode ser cega, mas nós, ao contrário, estamos de olhos bem abertos, é mentira. Essa frase não existe. Isso devia ser retirado daquele institucional deles. Olha, como a gente sempre faz nesse programa, nós damos direito sempre ao contraditório e mais do que isso. Nós sempre ouvimos os 2 lados da história, né? Algumas pessoas, às vezes, não querem usar esse direito, exercitar esse direito, e nós respeitamos, mas é a linha desse programa. Eu recebo aqui no estúdio o advogado Nélio Andrade, que defendeu o policial